Olha, vamos trazer as informações agora a respeito lá da situação do Parque Rodoviário. A população lá sofreu, e sofre ainda, né? Mas, olha, no dia da tragédia foi um negócio absurdo. Pessoas morreram, inclusive, durante aquela enxurrada que varreu a comunidade e deixou várias pessoas desabrigadas. Após 5 meses dessa tragédia que deixou 2 mortos na zona sul de Teresina, as famílias que perderam suas casas ainda tentam recomeçar. De acordo com esses moradores, as casas ainda não foram entregues e a prefeitura vai dar maiores detalhes para nós aqui a respeito desse assunto na reportagem de Mayra Monteiro. A Raimunda chega cedo à Praça da Bandeira, no centro de Teresina, para trabalhar. Ela tem um carrinho onde vende comida e é daqui que tira o dinheiro para tentar reestruturar seu lar. No início do ano, a casa dela ficou totalmente danificada após a enxurrada que atingiu o Parque Rodoviário, zona sul de Teresina. O desastre deixou mais de 50 famílias desabrigadas e 2 pessoas mortas. A Raimunda conseguiu se salvar e aos 3 filhos, mas os dias desde então não têm sido fáceis. Aos poucos, estou conseguindo porque trabalho todos os dias, mas restituição 100% não. O principal no nosso caso é a casa. Nós não temos casa até hoje, nem previsão. Com a enxurrada, Raimunda perdeu todos os móveis e materiais de trabalho. Passou a morar de aluguel, dividindo a casa com a irmã, mas afirma que o auxílio que recebe do programa Residência Solidária, que custeia o aluguel, está atrasado. Sabemos que tem 7 casas construídas, já lá no Parque Rodoviário, onde que vão poder permanecer, tem 23 sendo reconstruídas e as 23 que vão ser lá onde era o clube, até agora não tem nem previsão. Assim como Raimunda, outras pessoas estão se sentindo desamparadas pela falta de informação. Ninguém me dá uma informação de nada. Esse engenheiro vem aí, eu nunca vi nesse homem. Aí eu fico nessa situação, sem saber de nada. Eu queria pelo menos que alguém me dissesse o que é que está acontecendo, se vão fazer ou não. Segundo a Prefeitura, as obras de reconstrução do Parque Rodoviário já estão sendo finalizadas. Ao todo, 55 casas serão entregues, entre novas construções e reformas. Nós tivemos na nossa contabilidade aí, nós devemos estar chegando aí em mais de 55, como você falou, acredito que já umas 60 casas. Dessas aí, nós já estamos trabalhando em 30 casas, no próprio local. 20 casas, mais ou menos, serão levadas para o terreno lá onde é o clube, onde houve esse problema. O prefeito, inclusive, já decretou a desapropriação, nós já temos decreto, e essas 20 famílias vão lá para cima. O terreno para a construção das casas é este, que foi onde teve origem o problema que levou à enxurrada. Aqui devem ser construídas as 20 casas que precisaram ser removidas do Parque Rodoviário por questões de segurança. De acordo com a Prefeitura, o local já foi desapropriado e agora terá início o processo licitatório para a contratação das empresas que devem construir os imóveis. De acordo com o prazo estabelecido pelo Poder Público Municipal, deve acontecer em 60 dias o início das obras. As casas que serão desapropriadas são, na maioria, as que estão localizadas próximo à galeria que existe no local. Agora, todas as construções devem obedecer à distância de 10 metros da galeria. A galeria, ao longo desses quase 15 anos, ela nunca teve nenhum tipo de transbordamento. Tanto é que as famílias estão morando praticamente ali, algumas casas até em cima da própria galeria. Mas aí, com esse problema agora, nós não vamos permitir que nenhuma família fique 10 metros do eixo da galeria para um lado e 10 para o outro. A gente não vai permitir. Vai ser uma área com uma faixa de segurança para que ninguém possa ficar nesse local. Até que todas as questões sejam solucionadas, as famílias necessitam das ajudas que recebem para tentar dar seguimento à vida. A burocracia dificulta muito, né? O poder público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. E aí você tem uma demora para atendimento das famílias dentro da expectativa das famílias ali. Os atendimentos emergenciais já aconteceram e agora as famílias precisam reconstruir suas casas e suas vidas. As casas, literalmente. Mayra Monteiro, a Prefeitura está tratando como esse assunto? Mayra, boa tarde. Boa tarde novamente, Joelson. Pois é, como a gente pode acompanhar na reportagem, a construção das casas, algumas já foram iniciadas, principalmente as reformas e as que estão na região
onde foi atingida pela enxurrada. As outras casas que precisaram ser removidas, vão ser construídas no terreno, elas ainda estão em processo licitatório para a contratação das empresas que irá fazer essa construção. Mas, segundo o superintendente da SDU Sul, deve começar até o início do mês de novembro a construção dessas casas na parte do terreno, as pessoas que tiveram que ser desapropriadas. As outras casas, como a gente acompanhou na reportagem, nós estivemos hoje pela manhã lá, elas já estão sendo construídas ou já estão sendo reformadas. Mas quanto ao pagamento do benefício, do aluguel social, os moradores questionaram que estaria havendo um atraso no repasse desse valor. Hoje pela manhã foi pago o valor referente a esse mês. E é por isso que eu converso agora com o secretário municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Públicas Integradas, secretário Samuel, para saber, secretário, realmente há esse atraso ou como é que tem sido? É apenas um desencontro de informações? Boa tarde. Boa tarde. Atraso nenhum, muito pelo contrário, que há uma incompreensão muito grande. Nós estamos no mês de setembro e a prefeitura da nossa cidade, desde o primeiro instante, se fez presente. Claro que nós somos solidários e sabemos de toda a dor, a vida, até porque presencialmente estivemos lá testemunhando tantas lágrimas a partir dessa grande tragédia. Todos os trâmites foram realizados, rapidamente inseridos no programa Cidade Solidária, das mais de 400 famílias em toda a cidade que recebem esse recurso. Hoje as 64 do Cidade Solidária receberam conjuntamente com as demais. Um universo desse tamanho não pode ter uma data exata. Então, se em algum mês foi recebido no dia 5, já aconteceu o mês de receber no dia 3, no dia 6, no dia 7 e particularmente para o mês de setembro, na data de hoje, foi, não diferentemente de outros momentos, honrado o compromisso da Prefeitura com o pagamento dessas indenizações, o pagamento desse chamado aluguel social, melhor falando. Então a Prefeitura, desde o primeiro instante, se fez presente, limpou a área, passou a reconstruir as casas. Hoje já são 55 residências sendo novamente disponibilizadas para as pessoas, dentre casas reformadas ou recém-construídas. A Prefeitura correu contra o tempo e desapropriou o terreno e já almeja fazer habitações nesse espaço. Então enxergamos que a Prefeitura tem se mantido firme e honrando integralmente o seu compromisso, que é estar lado a lado com aqueles que mais precisam, para falar aí dos amigos do Parque Rodoviário. É importante que cobremos aí de outras instâncias, como por exemplo a indenização que ficou acordado, que ficaria a cargo do Estado, para aquelas famílias que perderam mobiliários, perderam armários, que perderam outros instrumentos. Então, para pontuar bem o que cada um deve fazer. E a própria população, que infelizmente nós não temos como voltar ao status quo anterior, mas considerando toda a calamidade havida por meio desse desastre, acredito que a Prefeitura de Teresina, mais uma vez, foi o braço, o irmão, foi a mão amiga que esteve ao lado do seu povo. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Secretário, uma das queixas que a população lá tem é de que lá existe uma promessa de pagamento, por exemplo, dos valores no dia 5 de cada mês. Que aí eles pagam o aluguel para a turma que está alugando a casa para eles lá. E a história que está chegando é que está saindo lá pelo dia 11, está tendo um atraso nessa liberação. Por que isso está acontecendo? Que tipo de solução pode ser dado para esse caso? Não, veja só, meu caro Gerson, nós tratamos de burocracia pública, não é tirar do bolso e pagar. Não é chegar, tirar da carteira, assinar um contrato e resolver. Eu tenho um trâmite bancário que requer tempo, eu tenho um procedimento interno de circulação de processo. E o que é fato é que mensalmente esse compromisso tem sido honrado dentro do mês. Eu não tenho como transferir para um aluguel social o mesmo procedimento de um contrato privado de locação. É até irrazoável imaginar dessa sorte. Nós nos esforçamos o máximo possível em função dessas 64 famílias, em que pese nós termos mais de 400 no Cidade Solidária, para até o dia 5 fazer o adimplemento, justamente para que a gente tenha aí um sossego e um acalmar de ansiedades da população que lá reside. Mas
chego até a usar o termo ansiedade, porque até o presente momento não houve um mês de atraso, não houve um compromisso passado para um próximo mês. Então isso nos traz aí a tranquilidade em dizer que a Prefeitura pontualmente tem honrado. Se cai na conta dia 5, ou dia 7, ou dia 3, ou eventualmente dia 10 ou dia 11, infelizmente esse país ele tem muita burocracia que merece ser vencida. O que nós fazemos é lutar contra o tempo e manter firme o compromisso, e isso temos feito bem. Secretário, mas foi acordado realmente um dia exato para que haja esse pagamento? Porque quem recebe, os proprietários, também se planejam, né? Tem custos, tem gastos e se planejam. Foi acordado esse dia? Veja só, é impossível se manter um pagamento por dia exato. O que há é a tentativa de se pagar até o dia 5. Mas quando não se paga o dia 5 e se paga o dia 10, se paga no dia 10, será se é tão irrazoável assim, considerando que são 400 famílias dentro de um programa, né? Então eu acho que, até porque antes dessa situação do parque rodoviário, não havia o estabelecimento de qualquer data exata. Eu não tenho como assegurar que um processo que passa por 15 ou 20 mãos dentro de uma tramitação interna findará com certeza no dia 5. Mas nós temos o dia 5 como um marco, como uma pauta, como um objetivo a ser seguido. E se eventualmente nesse mês foi pago no dia 10 ou no dia 11, isso não quer dizer que o pagamento está atrasado, ele está em tramitação. Se chegasse no mês de outubro, aí não, seriam outros 500. Ou então, no final do mês de setembro, eu diria que aí já existiria, ainda que pequeno, mas sim um atraso. Eu acho que nós temos que usar do equilíbrio, da razoabilidade e considerar mais do que peculiaridades e alguns milímetros a prestação de serviço que a Prefeitura tem feito para aquela comunidade. Tá certo. Muito obrigada, secretário, pelas informações. A gente entende também, né, Joelson, essa ansiedade da população, até porque eles passaram por muita coisa, né? Mas fica aí esses esclarecimentos de que o aluguel social está sendo pago e as casas estão começando a ser reconstruídas. Volto com você. Certo, Maria.